E, Igor, aproveitando aqui a nossa pauta, muitas Uhum. pessoas ficam em dúvida: o que é a mediunidade? Quais são as percepções mediúnicas para você saber se você é um médium? Você Na pode falar verdade, um pouquinho para nós? sim, na verdade, o que acontece? Existe a mediunidade e existe o parapsiquismo, né? A mediunidade, para a Sim, gente ser bem direto, para a gente entender, é toda a relação que a gente tem do encarnado, da gente aqui encarnado, tendo contato com o mundo espiritual, com o espírito desencarnado. Então, se em algum momento você consegue manter um tipo de contato, seja ele qual for, seja escutando, seja falando, seja sentindo, né? Algo espiritual, um espírito, uma pessoa desencarnada, aí já se classifica já a questão da mediunidade. Então, a mediunidade ela precisa ter um terceiro envolvido, né? Precisa sim, ter um contato envolvido. Já o parapsiquismo, não. O parapsiquismo, para a gente entender, é como se fosse a clarividência. A clarividência não é considerada uma mediunidade, por quê? Porque não depende de um espírito para você desenvolver sua clarividência. Você não precisa ter nenhuma orientação ou nenhuma intervenção, nenhuma ação de um terceiro para você desenvolver a sua clarividência. É você conseguir desenvolver essa capacidade sua, né? Assim como as percepções também de energia. Você não precisa, não depende de um espírito para perceber a energia de um outro, né? Para ver a aura de uma outra pessoa, para ver o chakra da outra pessoa. Então isso é totalmente seu, é anímico seu. Basta, é uma sim, capacidade totalmente nossa. Agora, quando você depende, sim, de um terceiro, de um desencarnado, de um espírito, para poder fazer o mecanismo, aí sim é considerada mediunidade. Então, por exemplo, a psicografia. Você não consegue psicografar sem ter contato com o espírito. Porque você está tendo um contato direto ali com ele está ditando para você e você está fazendo. sim, Né? A clara audiência, você está ouvindo ali o que ele está falando para você. Né? A psicofonia, que seria a incorporação, você está tendo aquele contato direto com ele. Então, assim, a mediunidade é isso. A partir do momento que você tem essa. Depende, né? Dessa terceira pessoa, dessa interação com o outro, já caracteriza a mediunidade. Já o parapsiquismo não, é a percepção que todos nós temos, né? O famoso sexto sentido. Né? E por que todos nós somos médios em algum grau? Porque a própria intuição é uma forma de você se conectar com o mundo espiritual. O que acontece é sim, que muitas das vezes a gente não consegue perceber que aquilo está vindo de um outro espírito, de algum mentor, de algum amigo espiritual. Aquilo aparece na sua cabeça como se fosse uma caramba, que tive uma ideia aqui agora, interessante, mas aquela ideia pode ter sido colocada, induzida ali no seu campo mental, né, para você ter aquela percepção, ou então você vê alguma coisa na rua que te chama atenção, te desperta para alguma coisa, né? Acontece muito, normalmente quando tem acidentes aéreos acontece muito isso, da pessoa que por algum motivo acabou se atrasando, deu tudo errado, ela não consegue pegar o voo, aí depois descobre que houve um acidente. Sempre que tem um acidente aéreo, sempre tem um caso desse, ou seja, sim. ali Para fatalmente, impedir, não era para desencarnar. ali, Sim, exatamente, ali fatalmente houve um contato mediúnico. Só que por parte sim, de lá para cá só, a gente não tem essa percepção. Então, quando a gente começa a trabalhar o nosso parapsiquismo, que é a gente começar a perceber o mundo extrafísico, começar a perceber o mundo energético, sentir energia, que foi aquilo que aconteceu comigo lá quando a minha irmã começou a aplicar o reiki em mim, que eu comecei a sentir energia, que até então eu jamais tinha sentido nada daquilo. Então, quando você começa a trabalhar isso, você começa a abrir seu campo mediúnico também para conseguir começar a fazer esse contato. Mas para você conseguir fazer essa abertura do campo mediúnico, desse canal mediúnico, você precisa sim trabalhar suas questões emocionais, mentais, psicológicas, porque isso vai influenciar diretamente no seu campo vibracional, no seu corpo energético, né, no seu padrão vibratório. Que nós, como nós estamos aqui no mundo material, encarnados, a nossa vibração é muito densa. E os dos espíritos são muito mais sutis que a nossa. Então, para a gente poder manter esse contato, o mínimo de contato, eles precisam fazer um esforço muito grande de se densificar, né? E a gente precisa também fazer esse esforço de se sutilizar de alguma forma para que possa haver esse contato, né? Então, a diferença da mediunidade para o parapsiquismo é isso. O parapsiquismo é coisa sua, é anímico, sim, você não depende de ninguém. Já a mediunidade não depende desse contato. Mas, de certa forma, uma coisa está ligada com a outra, né? Está sempre relacionado uma coisa relacionada com a outra. E eu, quando falo de mediunidade lá no canal, eu gosto de englobar tudo, porque se você ficar separando muito, faz uma confusão danada na cabeça das pessoas. Então, quando eu falo de mediunidade, estou falando de clarividência, de parapsiquia, de psicografia, de tudo. Esse contato com o mundo invisível. Eu gosto muito de falar dessa forma, porque fica mais fácil até para as pessoas entenderem. Porque se uma hora você está falando de parapsiquismo, fala de mediunidade, eu falei, poxa, o que é uma coisa, o que é outra? Então, para ficar numa didática mais fácil de entendimento,
eu boto tudo como mediunidade, embora sim tenha diferença, né? Essa que eu falei, que a Sim. mediunidade depende diretamente da relação com o terceiro, no caso, um espírito desencarnado.